horas e 15 minutinhos, estamos de volta com o programa Algo a Mais e um recado importantíssimo, que tem estreia na semana que vem, sabia, Cris? Ah, que delícia, estreia é sempre muito bom, né? Dia 30 aqui, segunda-feira, às 10 horas da manhã, estreia o programa Mercado Aberto. Tudo sobre veículos, imóveis e segmentos. Bom demais, quer comprar uma casa, um carro, vender, né? Nossa, a gente vai ter esse programa aqui para você, olha que legal. Maravilhoso. Então, não perca dia 30, então, uma super estreia. Às 10 horas, o programa Mercado Aberto. Gente, é o seguinte, no primeiro bloco, aqui no segundo bloco, eu falei sobre um brinquedo do Alpha Kids, e eu acabei não lembrando do nome, até andei no brinquedo, adorei, adrenalina total, eu queria colocar aí na tela, e aí, chama-se Torre Espacial Columbia. Tá bom? É isso aí, olha. Para crianças e também para adultos. Fica mais interessante assim, né? Alpha Kids, então, ali no bairro Santa Marta. Este é um dos brinquedos apenas. Este é inédito, tá bom? Torre Espacial Columbia. A gente volta agora aqui para o estúdio, ao vivo. E o assunto é gagueira. E a gente vai começar falando sobre a gagueira nos adultos. Como que é feito o tratamento? É igualzinho de criança? Não, Gisele, é diferente, até porque a manifestação já se tornou diferente, o adulto que gagueja vem com toda uma história, nem sempre positiva, né, às vezes de prejuízos em termos sociais, que não consegue emprego, ou que não é em todo lugar que pode trabalhar, enfim, prejuízos diversos. E também tem exercícios e técnicas que promovem a fluência, mas eu queria dar destaque a uma nova tecnologia. Hoje nós temos um aparelho similar a um aparelho auditivo chamado Speech Easy, que promove a fluência da fala. Então é como se fosse um ponto desse tamanho, igual vocês que colocam no ouvido, e promove o retorno da própria fala. Só que como se for com uma voz de robô, digamos assim. Né? Então tem alteração na frequência e atraso. Aí é um robozinho que fala como se fosse um eco. Então você fala e a sua própria voz chega. E isso faz com que você ative outras áreas cerebrais e facilite e promova a fluência da fala. Que interessante. É uma nova tecnologia, está no Brasil há poucos anos, né, e tem tido... Está tendo resultado. Está tendo resultados muito interessantes. Claro, não tem 100% de resultado positivo, mas eu te diria que de 80% a 90% das pessoas que experimentam esse aparelho tem um resultado muito positivo. Nossa, é um número maravilhoso, pensando naqueles dados que você passou anteriormente, da porcentagem da população brasileira que apresenta a gagueira. Exatamente. Se for, né, colocar, é excelente. Você disse que tem no Brasil, em Cuiabá não tem ainda? Tem sim, tem sim. Em Cuiabá. Eu trabalho com esse aparelho e tem alguns lugares também no Brasil. É uma empresa que importa de São Paulo. E tem assim, temos aqui em Ele Cuiabá. É colocado dentro do ouvido? Dentro do ouvido, Gisele. Desse tamanhozinho, parece um ponto, nem aparece, não é algo externo, nada. Então, assim, é o que temos de mais moderno em termos de tecnologia para o tratamento de gagueira para adolescentes e adultos. E o tratamento para adolescente e para adulto, ele é mais longo? Ele é mais longo, até porque a gagueira já está cronificada, né? Por exemplo, no caso do Gabriel, nós conseguimos um resultado positivo, né? E ele atingiu a remissão, né? A gente ainda pode contar na criança com a plasticidade cerebral, o que facilita muito, né? Interfere no processo. Agora, já no adulto, isso é menor. Mas também a gente pode conseguir sim um resultado satisfatório, mas a gente não fala mais em remissão, né, por conta da cronicidade. E tendo em vista esse aspecto, o tratamento dura um tempo maior sim. E a gagueira ela pode voltar? De repente acha que está totalmente curado, né? E aí, por um determinado motivo, enfim, sei lá, um trauma, uma perda... E pode voltar, será? Então, nesse aspecto, nesse sentido, não, né? Porque aí a gente estaria atribuindo uma causa psicológica à gagueira. Não é, né? O que não é, Gisele, é neurológico. Né? Então, por exemplo, acho pouco provável no Gabriel, por exemplo, que ele vai ter algum prejuízo novamente na fala, né? Porque já está estabilizada a fluência. Né? Então, isso no adulto também? No adulto também, né? Então, quando ele for adulto, é possível e provável que não tenha mais... nenhuma alteração de fluência. Eu perguntei do adulto porque, por ser mais longo, por ser um pouco mais complicado o tratamento, se começando esse tratamento adulto e melhorando, se isso pode voltar.
seria? Vai depender do monitoramento, né? Então, ele vai ter que estar, na maior parte do tempo, atento ao seu padrão de fala, né? Então, ele tem que ter o monitoramento, usando as técnicas, para que ele consiga uma fala melhor. Agora, se ele desligar, simplesmente usar a sua fala espontânea, sem ficar atento a esse novo padrão de fala que ele aprende, é possível que a fala possa piorar sim. E quando você dá alta, esse paciente ele continua fazendo exercícios em casa e durante o momento que ele está conversando e falando, tem que sempre lembrar de algumas técnicas? Então, é muito comum os adultos serem mais preguiçosos para os exercícios, né? Então, às vezes, o trabalho e sei lá. Então, tem que ter realmente uma disponibilidade interna, uma disposição para fazer os exercícios. Mas eu te diria que os adultos dão mais trabalho que as crianças. Dão mais, né? Dão mais, sim. Porque aí, quando é com a criança, a gente conta com o apoio dos pais, que querem que o filho melhore. Supere. Aí, então... Quando é com adulto, é só com ele mesmo que pode contar, né? Exatamente. Só que eu já tive pacientes muito disciplinados que faziam exercícios, até diariamente, né? E conseguiram manter um padrão de fala mais positivo e por um bom tempo. Voltando ao tratamento, você falou do aparelhinho, eu fiquei com duas dúvidas. A primeira, primeiro o adolescente ou adulto, ele faz essa questão mesmo dos exercícios com o profissional de fonoaudiologia e depois usa o aparelho? Ou a qualquer momento ele já pode colocar? Precisa de um treinamento para ele se adaptar a esse aparelho? O treinamento é com o aparelho mesmo, então não precisa de uma fonoterapia prévia para usar o Speech Easy, isso não é necessário. E é importante ressaltar, né, a gente só coloca o aparelho a partir de 10 anos, né, em crianças a partir dos 10. Porque a gente acredita que antes desse período a gente ainda consiga com a fonoterapia um resultado positivo. E aí, por exemplo, vamos supor, você tem uma filha de 17 anos, né, e você chega ao meu consultório, eu posso imediatamente testar o Speech Easy sem fazer exercícios anteriormente. Interessante. Então, as técnicas e a forma de falar é feita com o aparelho, que é diferente uma terapia com o aparelho e sem o aparelho. Então, e o foco custo é alto? Do aparelho? Ou já é uma coisa mais acessível? Custa atualmente R$ 8.900, né? A empresa parcela, mas não é tão acessível para todos. O ideal era que fosse uma coisa bem acessível, né? Pois é, mas como é uma tecnologia importada, a gente só tem uma empresa no Brasil, ainda tem esse custo. Mas um dia chega lá, né? Com certeza, mas se for pensar na relação custo-benefício e no benefício que ele vai trazer, eu não te diria que é caro, eu te diria que é um investimento. As pessoas compram carro, compram uma série de outras coisas, por que não investir na sua própria fluência? Acho que é bem-estar, né? E seria um bem-estar, porque entra a autoestima, nossa, tanta coisa, seria bem-estar. E tem perguntinha aqui de telespectador. Tenho dificuldade para dizer meu nome e meu número de telefone quando as pessoas solicitam. Porém, consigo dizer quando estou sozinho. Isso é uma gagueira psicológica? Ana Luísa Barroso perguntando. Tá, a gente não fala em gagueira psicológica. Eu teria que até investigar melhor. Será que a gagueira se manifesta na Ana Luísa só para falar o nome e telefone? Porque é algo que eu partiria do pressuposto que ela deve ter dificuldade em outras situações, em outros momentos. Agora, o que eu diria para ela não é psicológica de forma alguma. Agora, teria que realmente investigar para ver. Por exemplo, e também isso acontece quando a pessoa que gagueja está sozinho, consegue falar com mais tranquilidade. Então, o interlocutor, ele acaba fazendo diferença, digamos assim. Não existe gagueira psicológica, mas o psicológico influencia a gagueira. Exatamente, perfeito, Cris. Seria isso. Perfeito. E vamos lá, tem outra perguntinha. Alguém pode ficar gago por imitar uma pessoa gaga? Essa pergunta é interessante e também muito comum, as pessoas se questionam. E a resposta é não, isso está totalmente descartado. Até é interessante relatar, porque às vezes os pais que têm os filhos e tem um amiguinho que gagueja e fala, fulano, não brinca, ou tem medo de... A gagueira não pega, não é causada por imitação, apesar da gente ouvir relatos de imitação.
eu diria que vai ter algum fator de risco, tem algum potencial genético, houve alguma questão com essa criança, e aí por coincidência pode ser que venha manifestar. Agora, a imitação está totalmente descartada. Vocês conseguem diagnosticar se é uma questão genética ou se houve algum trauma? A gente investiga a história clínica, né? Então, por exemplo, a questão genética. A gente resgata os familiares, avô, tios, primos, mas não dá para precisar. Foi isso, vamos supor, uma criança tenha um potencial genético, tenham pessoas na família com gagueira e sofreu algo, por exemplo, faltou oxigenação durante o parto, nasceu roxinha popularmente. E aí? E depois apresenta a gagueira. Foi a parte genética ou foi a parte lesional? Né? Então não tem necessariamente como precisar e também não faz tanta diferença. O tratamento independe? Independe, a gente tem que cuidar da manifestação clínica. Agora, quando é um caso de um trauma e que aí desencadeou a gagueira, o tratamento clínico também é o mesmo? O trauma neurológico, sim, você neurológico. diz? Sim, sim. Exatamente, exatamente. Não faz diferença. Bom, gente, nosso tempo está esgotado, mas antes eu queria deixar um recadinho aqui. Hoje, segunda-feira, e toda segunda-feira nós temos a presença da Roberta Pimentel aqui, né? A nossa psicopedagoga, que estava agendada para vir hoje, mas aí ela não passou muito bem no final de semana, né? Deixou um recadinho para a gente, mandou um recado dizendo que não está nada bem, né? Tá até, acho que está de cama, né? Mas a gente espera, assim, Roberta, que você fique boa rapidinho e que volte na segunda-feira para participar com a gente aqui. Então, toda segunda tem Roberta Pimentel com a gente, mas hoje ela está em casa descansando. Um beijo para você e melhoras, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer imensamente a presença da Dani. Muito obrigada pela sua presença. As informações foram preciosíssimas. Obrigada Muito mesmo, obrigada, tá Gisele. Bom? Ana Tereza, obrigada. Obrigada a vocês. E por ter aberto assim, a sua vida, né? Falar do seu filho. São poucas pessoas que gostam de falar sobre isso. Acho que isso também foi muito... deixou o programa mais rico ainda, né? Isso. Você vê que tem mães em casa passando pelo mesmo problema. Exatamente. Que elas podem... É essa finalidade, né? Que a gente possa trocar essas experiências, né? Exato. E ajudar realmente outras pessoas. Parabéns, você foi ótima. Obrigada. Mãe, tá? Muito e amanhã obrigada. a gente volta, né, Cris? O tema de amanhã? Sim, amanhã em ponto, 10h30, estamos aqui falando sobre autismo. Não pode perder. É isso aí. Então a gente volta amanhã às 10h30 aqui pelo canal 27, com o programa Algo a Mais. E você pode, então, ficar ligado, tá? E lembrando que no dia 30 teremos uma estreia bacana aqui. Às 10 horas da manhã, estreia o programa Mercado Aberto, tudo sobre veículos, imóveis e segmentos. Tanto para comprar como para vender, tá? Então a gente aguarda você amanhã aqui. E autismo é o tema. Fico te esperando. Um beijo. Tchau. O pagode foi descendo sob a luz de um lampião, com cueca e pandeiro, a moçada batia na mão, a atração da brincadeira. Era nega do galo sambando, mas da fome também era negra. Ninguém mais estava aguentando, e o cara da viola deu bobeira e caiu pelo chão. O gago pulava, sorria e gritava: que toma mais o limão.